E te agradecemos por este momento tão especial, que é parar para ouvir a tua poderosa e inerrante palavra. Queremos apresentar o teu servo, meu Deus, para que, como um canal de bênção, o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações, de forma que venha trazer renovo, batismo com o Espírito Santo, segundo, ó Deus, estar no teu coração. É assim que nós cremos, é assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidá-los para a gente ler a Bíblia Sagrada. Se você trouxe a mesma, abram-na, por favor, no livro de Jó, o capítulo de número 1. Então vamos ler Jó, o capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia em forma de manual e quiser abrir, abram-na conosco, senão ela vai estar aqui exposta para a gente ler a palavra do Senhor. Pastor Neusilei, também conhecido como Pastor Shin, obrigado pelo carinho, pela forma sempre amável para comigo. O senhor que é uma pessoa fidalga, garbosa, gente boa demais da conta. Alegria rever Pastor Paulo, conhecido como Pastor Paulinho, missionário na Índia durante muitos anos. Hoje, Pastor Paulo, eu orei pelo Senhor sem saber que ele encontrar no meu devocional. Pelas manhãs eu oro pela janela 10/50 e a Índia está em 11º lugar, número 11, é a 11ª nação que nós oramos. Uma alegria revê-lo, parceiro de missões, Pastor Paulo, esta noite. Nós vamos ler Jó, do capítulo 1, versículo 6 ao 7. Antes de ler, deixa eu dar uma nota aos jovens vocacionados que têm uma missão, uma chamada. Eu estou hoje com o livro mais vendido do meu ministério, que é uma matéria que eu lecionei no seminário quando ninguém era nascido, nem aqui no altar, em 1988. Eu lecionei essa matéria, escrevi esse livro, Como Pregar em 12 Dias. Eu ensino um método fácil de memorizar a Bíblia. Como memorizar a Bíblia? Eu sou gago e na psicopedagogia diz que eu tenho uma dislexia, eu tenho uma língua presa. Eu ensino você a falar em público, eu ensino você a perder o medo para falar em público. Eu ensino você a ler a Bíblia e interpretar. Pastor, eu queria tanto entender a Bíblia, eu leio e não entendo. Eu ensino um método fácil de interpretação da Bíblia. Eu ensino você a fazer um sermão expositivo, textual, temático ou por tópico. Eu ensino a psicologia da Bíblia, a pedagogia da Bíblia. Além disso, eu tenho 300 estudos bíblicos que servirão para a edificação da sua vida. Como pregar em 12 dias. É o livro mais vendido do meu ministério e eu quero recomendar a vocês. No final, vocês encontrarão. Vamos lá? Jó 1:6. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então o Senhor disse, vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que disse? Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor, vamos lá, quem foi que disse? Observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele tem 4 qualidades. Primeiro, ele é um homem íntegro. Segundo, ele é reto. Terceiro, ele é temente a Deus. E quarto, ele desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Versículo 10, aí está o tema da mensagem. Se você quiser anotar, será legal para você estudar durante esse ano de 2025. As 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você esquece. As 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você esquece. As 3 verdades sobre a sua vida que Satanás sabe e você esquece. Primeira verdade, porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Segunda verdade, a obra de suas mãos abençoaste. É Deus quem te abençoa.
Terceira verdade, o seu gado tem aumentado na terra, é Deus quem dará o crescimento. Se você recebe a palavra, sente dando glória ao nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, o texto que eu escolho para a nossa fala, para a nossa temática, para a nossa exposição esta noite, é um texto de uma simplicidade ímpar e singular, que conta a biografia de Jó. Existe na Bíblia aproximadamente 2.398 biografias, e a biografia de Jó é uma das mais apaixonantes da Bíblia Sagrada. O nome Jó significa dizer voltando sempre para Deus. Capítulo 1, versículo 6, nós temos uma informação. Vindo um dia em que os filhos de Deus foram apresentar perante o Senhor. Quem são esses filhos de Deus que foram apresentar perante o Senhor? É bom que se denota, é bom que se fale, é bom que se diga, é bom que se afirme. Deus, ele tem 5 tipos de filhos. Deus, ele tem 5 tipos de filhos, a saber, primeiro, chamado filho de Deus por criação. Segundo, chamado filho de Deus por formação. Terceiro, chamado filho de Deus por eleição. Quarto, chamado filho de Deus por geração. E quinto, chamado filho de Deus por adoção. Pastor, quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos. Quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos. Os anjos não foram criados eleitos, os anjos se tornaram eleitos. Está aqui em Jó, no capítulo 38 e versículo 7. Pastor, quem são os filhos de Deus por formação? O homem. Todo ser humano é filho de Deus por formação. Seja ele judeu, seja ele árabe, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele ateu, todo ser humano é filho de Deus por formação. Recentemente, um jogador brasileiro, numa partida de futebol na Europa, alguém no ato de racismo lança uma banana no estádio. E diz passagem que todo racismo deve ser combatido, deve ser lamentado. Aquele jogador brasileiro abaixa-se, pega a banana, se alimenta com ela. Criaram uma hashtag, foram para a internet, somos todos macacos, somos todos macacos. Parece algo legal, parece algo bacana, parece algo inofensivo, porém, por trás dessa mensagem, há uma mensagem subliminar. Nós não somos todos macacos. Nós não acreditamos na teoria de Darwin, de Rousseau, de Hobbes, que diz que o homem é descendente de macaco. Nós somos obra-prima das mãos do Eterno, obra-prima das mãos do Criador. O Gênesis 2,7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, o homem passou a ser um ser vivente. Jó 33,4 diz que o Espírito do Senhor me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Terceiro tipo de Deus é chamado filho de Deus por eleição. Quem é pastor? Israel. Israel é filho de Deus por eleição. Só para os irmãos terem uma ideia, o tamanho da terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Este é o tamanho da terra. 510 milhões de quilômetros quadrados, com uma população superior a 8 bilhões de habitantes, sendo que a Índia tem a maior população do planeta, 1.425 bilhões de habitantes. A China tem a segunda maior população do planeta, 1.400 bilhões de habitantes, sendo que o Brasil chegamos agora a 213 milhões de habitantes. Dos 8 bilhões de habitantes do planeta, existe 2 bilhões e 500 milhões de árabes e existe apenas 15 milhões de judeus. Existe 2 bilhões e 500 milhões de árabes e apenas 15 milhões de judeus. 2 bilhões e 500 milhões de árabes não conseguem destruir 15 milhões de judeus, porque Israel é filho de Deus por eleição. Orai pela paz de Jerusalém, vai prosperar todos aqueles que te amam. Quarto tipo de Deus é chamado filho de Deus por geração. Quem é pastor? Jesus. Jesus é filho de Deus por geração. Isaías 7,14, e a virgem conceberá, dará à luz a um filho, por-lhe o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 9,6, um menino nasceu,
e o Filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome seria Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mateus 1:21, porque hoje nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Quinto tipo, filho de Deus, é chamado filho de Deus por adoção. Pastor, quem são os filhos de Deus por adoção? Todo crente salvo. Todo crente salvo é filho de Deus por adoção. João 1:11, veio para que eram os seus, mas os seus não os receberam. João 1:12, mas todos aqueles quanto receberam e creram no seu nome, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1:13, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora você pode abrir a boca e dizer Abba, Pai. Você pode abrir a boca e dizer Abba. Você pode abrir a boca e dizer papaizinho, papai querido, papai amado. Você pode abrir a boca e clamar. Você é filho de Deus por adoção. Quem é filho de Deus aqui, diga glória ao nome de Jesus. E o texto diz, vindo o dia em que os filhos de Deus foram apresentar perante o Senhor. Quem são esses filhos de Deus que foram apresentar perante o Senhor? Os anjos. Entre eles também veio Satanás. Entre eles também veio Satanás. A etimologia, ou a expressão de Satanás, aparece na Bíblia 59 vezes. A etimologia Satanás aparece na Bíblia 59 vezes. 23 vezes no Antigo Testamento e 26 vezes no Novo Testamento. Já a etimologia diabo aparece na Bíblia aproximadamente 117 vezes. Em contrapartida, o nome de Deus, sobre várias formas, aparece na Bíblia mais de 8.000 vezes. Quanto o nome do bicho aparece 117 vezes na Bíblia, o nome de Deus aparece mais de 8.000 vezes na Bíblia. Então não perca o seu tempo mencionando o nome do inimigo. Adoce a sua boca com o nome precioso de Jesus. Versículo 7, o Senhor diz a Satanás, de onde vens? E Satanás dá uma importante informação. Ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. É bom que você saiba, Satanás não possui um dos atributos que nós chamamos atributos exclusivos de Deus. Nós pentecostais, nós carismáticos, nós das Assembleias de Deus, acreditamos em pelo menos 2 grupos de atributos de Deus. Primeiro, chamado de atributos comunicáveis, também conhecido como atributos morais. E segundo, chamado de atributos exclusivos, que só Deus tem, só Deus possui. Exemplo, Deus é triuno, só Deus é 3 em 1. Deus, ele é imutável, só Deus não muda. Deus, ele é eterno, só Deus possui a eternidade. Deus, ele é onipresente, só Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, se Satanás não é onipresente, como é que ele consegue bagunçar aqui em Piracicaba? Simultaneamente já está em São Pedro, já está em Santa Bárbara, já está em Americana, já está em Limeira, já está em Campinas, já está em São Paulo, já está no Rio de Janeiro. Guarde isso, nunca mais esqueça. Satanás não é onipresente, mas Satanás, ele é rápido, ele é veloz, Vamos lá? Satanás é o que, gente? Satanás é o que, gente? Veloz. Lucas, o Evangelho, o capítulo 10, o Cristo dá uma missão aos 70 discípulos. No versículo 17, os discípulos voltam dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam a nós. Em teu nome os demônios nos obedecem. Versículo 18, Jesus dá uma informação preponderante que todo cristão deveria saber. Ele diz, a fúria do diabo é tão grande que eu vi Satanás descer do céu como um raio. Um raio começa de 40.000 km por hora a 400.000 km por hora. Um raio começa em 40.000 km por hora, chega até 400.000 km por hora. Jesus está dizendo que Satanás, ele é veloz. Então não queira correr dele, que você não vai conseguir.
Pastor, eu faço caminhada, ele é mais rápido que você. Pastor, eu sou maratonista, ele é mais rápido que você. Pastor, eu faço academia, ele é mais rápido que você. Se você quer correr dele, se esconda em Cristo. Corra para Jesus, se esconda em Jesus. Segundo, Satanás, ele é experiente. Satanás, ele é experiente. 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre Cristo toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe, o leão não caça aleatoriamente. Leão não caça aleatoriamente. O leão, quando sai para caçar, ele faz um mapeamento. O leão, quando sai para caçar, ele faz um mapeamento. E o leão procura 5 tipos de presas. 5 tipos de presas. Se você se encaixar em uma das 5 que eu vou falar, conselho pastoral é: corra para Jesus, se esconda em Jesus. Primeiro tipo de presa que o leão busca: aqueles que se isolam. Toda presa que se isola da manada é fácil. Todos aqueles que se isolam da manada é fácil. Receba o conselho pastoral: não se isole, não fique em casa, não se tranque no quarto, não fique na internet. Mesmo sem força, venha para a igreja. Mesmo se arrastando, venha para a igreja. Mesmo fraco, venha para a igreja. Mesmo sem vontade, venha para a igreja. Não se isole. Todos que se isolam é presa fácil. Segundo, leão sempre busca o menor, o menor, o menor. Tem crentes que têm um senso da alta comiseração, complexo de inferioridade. Não é meu caso. Outro dia fui pregar numa igreja, irmão achando que eu era humilde. Pastor, o senhor é o menor. Eu disse: você está equivocado. Eu tenho 1,75. Tem gente bem menor do que eu. Aí ele ficou com raiva. Se o senhor não é o menor, então o senhor é grande. Eu disse: posso ser comprido. Grande só tem um. Só Deus é grande. Só Deus, ele é grande. Terceiro, leão sempre busca os fracos. Leão sempre busca os fracos. Todos aqueles que são fracos é presa fácil. Quarto, leão sempre busca os coxo ou manco. Manco ou coxo. Coxo ou manco. E quinto, leão sempre busca aqueles que ficam doentes. E nós estamos criando uma geração de cristãos, uns crentes Nutella, uns crentes fast food, iFood, os meninos criados com vovó, que moram em apartamento, tudo quer sair da igreja. Eu não vou mais no culto, porque não pegaram na minha mão. Eu não vou mais no culto, porque eu postei algo na internet e ninguém da igreja curtiu, comentou. Eu não vou mais na igreja, porque não me deram a oportunidade. Fica doente, fica doente, fica doente. O leão gosta de uma presa doente, mas Deus me trouxe esta noite para lhe dizer: falso leão nenhum vai colocar a mão na tua vida. É noite de livramento. Quem recebe, diga glória a Jesus. Versículo 8, o Senhor diz a Satanás: observasse tu, meu servo Jó. Versículo 8, deixa eu dar 2 notas importantes aqui. Primeira nota importante: piedade na Bíblia, vida de oração. Jeremias 15, primeiro, é Moisés e Samuel. Samuel e Moisés. Moisés e Samuel. Pastor, eu queria um exemplo de oração na Bíblia. Jeremias 15, primeiro, Moisés e Samuel. Agora, integridade física, integridade moral, integridade espiritual, está em Ezequiel 14, 14. Integridade física, integridade moral, integridade espiritual, Ezequiel 14, 14, que são 3 personagens bíblicos: Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Porque Deus dá testemunho de Noé. Noé via a destruição da sociedade e permanece íntegro e permanece reto. Porque Deus dá testemunho de Daniel. Daniel via a destruição da religião, a destruição da fé, e permanece íntegro e permanece reto. Porque Deus dá testemunho de Jó. Jó via a destruição da família e permanece íntegro e permanece reto.
Aqui quebra aquele paradigma seu, aquele protocolo seu. Não dá para mim ser crente porque meus pais não querem ser. Não dá para mim ser crente porque minha esposa não quer ser. Não dá para mim ser crente porque meu esposo não quer ser. Se ninguém quer servir, sirva você. Se ninguém quer fazer, faça você. Ninguém quer pregar a verdade, pregue a verdade você. Ninguém quer viver em santidade, vive em santidade você. Ninguém quer orar, ore você. Ninguém quer jejuar, jejue você. Ninguém quer vir para a igreja, venha para a igreja você. Ninguém quer cantar, cante você. Ninguém quer louvar, louve você. Ninguém quer tocar, toque você. Ninguém quer ofertar, oferte você. Ninguém quer dizimar, dizime você. Ninguém quer contribuir, contribua você. Ninguém quer dar glória a você. Ninguém quer adorar, adore você. E prepare para receber o sobrenatural de Deus. Versículo 9. Olha a sagacidade do diabo. Versículo 9. Olha a sagacidade do diabo. Ele está dizendo para Deus: o Senhor comprou Jó. O Senhor comprou Jó. Jó só é crente. Jó só é fiel. Jó só te serve porque o Senhor comprou Jó. Versículo 10. Se quiser anotar, anote e pregue aonde você passar. Versículo 10. Quiser anotar, anote e pregue onde você passar. A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade. E qual verdade que ele fala? Ele fala 3 verdades sobre a tua vida que ele sabe e você esquece. Primeira verdade, ele disse: o Senhor cercou ele de Sebe. O que é Sebe? Sebe era um muro, uma cerca de vegetação que servia para delinear, para demarcar uma propriedade. Nos tempos bíblicos, se você encontrasse um terreno, uma propriedade com a cerca ou com muro de vegetação, isso implicava dizer que aquela propriedade era particular, que aquela propriedade era exclusiva. Você também é propriedade exclusiva de Deus. E ele me trouxe aqui para lhe dizer: você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado. Coloca para mim, por favor, na tela, Zacarias capítulo 2 e o versículo 5. Zacarias capítulo 2 e o versículo 5. Dá para a gente ler? Pois eu, vai. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela o que a gente? Um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Receba de Deus a palavra pastoral. Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado, está cercado, está cercado. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhar os edificadores. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Salmo 125 está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes, os muros em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 124. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos teria engolido vivo. Mas bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa ao seu dente, o laço quebrou e nós escapamos. Deus está dizendo esta noite na minha boca: tem livramento para a sua vida, tem livramento para a sua casa. Satanás não vai colocar a mão naquilo que Deus te deu. O que Deus te deu é teu. Acalme o teu coração, é noite de livramento. Quem crê que tem livramento, diga a glória a Jesus. Observe,
você dá muito crédito ao diabo. Você precisa ler um pouco a Bíblia. Se Deus não tiver um plano, se Deus não tiver um propósito, Satanás não tem o poder de encostar a unha na sua casa. Vou repetir de novo. Se Deus não tiver um plano, se Deus não tiver um propósito, Satanás não tem o poder de encostar a unha na sua casa. Nós pregamos sobre o Deus da providência. A palavra providência tem essa origem no latim, que é providentia, que é uma junção de duas palavras, pré e evidência. Pré é antes, evidência é ver. Então Deus é chamado o Deus da providência, porque Deus vê antes que todos veem. Nós só conhecemos a doutrina da providência no que diz respeito à provisão. A doutrina da providência ela tem um tripé, que é provisão, governo humano e preservação. 22 anos antes, Deus disse: daqui a 22 anos haverá fome na terra. Daqui a 22 anos haverá fome na terra. O único lugar que vai ter comida é no Egito. Então vou escolher um servo meu, vou mandar para o Egito. Ele vai sofrer, mas daqui a 22 anos ele vai entender o propósito, porque eu permiti ele ir para o Egito. Então pare de reclamar, pare de murmurar. Essa porta fechou, Deus sabe porque a porta fechou. Eu queria viajar, Deus sabe porque ele impediu a viagem. Pare de reclamar. Coloca para a gente o Gênesis 45:5, quando José se dá a conhecer aos irmãos. Olha o que José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por haver-te vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Foi para conservar os hebreus, foi para conservar o israelita que Deus permitiu que José fosse vendido. Pastor, mas foi a raiva, foi a inveja deles, foi a inveja dele. Coloque 45:8, por favor. 45:8. Todos nós, vamos lá? Assim, senão, quem enviou José para o Egito? Deus. Guarde esta palavra. Se Deus não tiver um plano, ninguém toca no teu ministério. Se Deus não tiver um plano, ninguém toca no teu sonho. Se Deus não tiver um plano, ninguém toca na tua vida. Se Deus não tiver um plano, ninguém pode tocar naquilo que Ele te deu. Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Êxodo 15:3, varão de guerra é o Senhor é o seu nome. Segundo Crônicas 20:17, nessa peleja tu não terás que pelejar, parar e ficar de pé e vede o grande livramento do Senhor para convosco. Salmo 20, versos 7 e 8, uns confiam em carros, outros confiam em... Mas nós faremos menção no nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e vamos permanecer de pé. Provérbio 21:31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem livramento para a tua casa hoje. Tem livramento para a tua vida. Quem recebe, diga glória a Jesus. Eu morei em uma residência e vou saindo, a vizinha interpela-me, para-me, disse: irmão, tem alguma coisa errada entre eu e o senhor. Disse: alguma não, tem muita coisa errada entre nós dois. Eu disse: é que eu não entendo. O ladrão sobe por cima do seu muro, passa por seu telhado, rouba a minha casa e não rouba a sua. Eu disse: eu tenho o que com isso? E eu tenho o que com isso? Qual é a minha culpabilidade em relação a isso? Ela disse: o irmão é macumbeiro, não é?
o macumbeiro. Eu disse, mais forte, mais forte, mais forte. Ela disse, crente Deus Pai, disse, é mais forte do que macumbeiro. Ela disse, porque a irmã é mais forte? Eu disse, eu tenho um pacto de sangue. Ela disse, lá ele. Eu disse, tem um pacto de sangue. Entra aqui que eu te mostro o pacto de sangue. Ela entrou e ficou procurando o pacto de sangue. Disse, tu já ouviu dizer, Jesus morreu na cruz? Ela disse, já. Lá na cruz, Jesus derramou o seu sangue por mim. Eu abri meu coração. Jesus entrou. Hoje, ele mora aqui na minha casa. Ele olhou para mim e disse, peraí, irmão. Se eu abrir o coração, Jesus entra. Eu disse, entra. Se ele entrar, o Senhor garante que o ladrão não vem mais não. Eu virei o rosto para ela não ver. Honra minha fé, Jesus, honra minha fé, honra minha fé. Vai vir mais não, vai vir mais não, vai vir mais não, vai vir mais não. O tempo que eu morei do lado da casa dela, todo dia que eu encontrava, ela dizia, irmão, não vem mais não, não vem mais não. Eu disse, cercou. Deus te trouxe aqui para dizer, você vai sair daqui hoje cercado, ô glória. Diga para quem está do seu lado, vai sair daqui hoje cercado. Diga, cercado, ô glória a Deus. Segunda verdade sobre a sua vida, que até o diabo sabe, você esquece. Quem te abençoa é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem te abençoa é Deus. Vamos lá? Quem é que te abençoa? Até o diabo sabe disso e você esquece. Prova que você esquece, acorda de manhã e consulta o horóscopo para saber como vai ser o dia. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus e tu está atrás de signo, de horóscopo. Prova que você esquece, anda com um dentezinho de alho escondido. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus. Prova que você esquece, anda com a nota de dólar na carteira para enriquecer. Até o diabo sabe. Quem te abençoa é Deus e tu está atrás de nota de dólar para enriquecer. Deus trouxe-me esta noite em Piracicaba para lhe dizer, você vai sair daqui hoje abençoado, 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 abençoado. Quem crê vai sair abençoado, diga aleluia. Eu gosto de um substantivo para bênção no grego que tem a expressão de eulogia. Eulogia, vamos lá, é muito fácil. A palavra bênção no grego é eulogia, traduzida para a língua portuguesa, quer dizer aquilo que denota a concessão de bens materiais ou espirituais. Aquilo que denota a concessão de bens materiais ou espirituais. Quando Deus diz que alguém vai obter, alguém vai adquirir, alguém vai conquistar, alguém vai receber, alguém vai tomar posse de uma bênção. Isso implica dizermos que a bênção pode ser material ou pode ser espiritual. Pode ser material ou pode ser espiritual. Deus está dizendo na minha boca, esse ano de 2025 tem bênção para a tua vida. A bênção pode ser material, mas ela pode ser espiritual. A bênção pode ser material. Deus pode levantar você como o maior empresário de Piracicaba. Deus pode te dar um apartamento. Deus pode te dar uma casa nova. Deus pode abrir a vaga da universidade para você. Aquele concurso público que você prestou pode te chamar. Deus pode preparar um casamento para você. Deus pode te dar um carro novo. Deus pode te dar uma moto nova. Mas a bênção pode ser espiritual. Deus pode ter marcado para salvar toda a tua família. Deus pode ter marcado para te curar, para te batizar, para te renovar, para te restaurar, para te avivar, para te dar os dons espirituais. Eu não sei se a bênção é material ou é espiritual. Eu só sei que você vai sair daqui hoje abençoado, abençoado, abençoado. Quem crê, diga glória a Jesus. Coloca para a gente Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Vamos lá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Lê comigo, Piracicaba. Vamos lá? Nos abençoou com você está abençoado com
todas as bênçãos. Vamos lá? Você está abençoado com? Você está abençoado com todas as... Não é como algumas. Você está abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Coloca para mim Provérbios 10 e 6. Provérbios 10 e 6. Bênçãos a. Vamos lá? Mais forte. Bênçãos a. Vamos lá mais uma vez? Não, só bênçãos a. Vamos lá? Bênçãos a. Do verbo haver quer dizer bênçãos existe. Existe sobre. Sobre quer dizer acima de. Bênçãos existe sobre a cabeça do justo. Sobre a tua cabeça não tem praga. Sobre a tua cabeça não tem maldição. Sobre a tua cabeça existe bênção. Coloca Provérbios 10 e 22. 10 e 22. A bênção do Senhor é que... A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Deus está dizendo na minha boca que vai abençoar alguém. Se a bênção do Senhor é que enriquece, alguém aqui vai enriquecer. Oh glória! A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando Deus dá, ninguém toma. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Quem crê que está abençoado, diga aleluia. O novo crente, novo convertido da nossa igreja, interpelou-me. Disse, pastor, o senhor percebeu que toda vez faz um trabalho aqui na igreja, tem um pessoal outra religião, faz um trabalho contrário. Eu disse, tu é doido? Como é que tu tem esta informação? Eu disse, antes de ser crente, eu bati o tambor lá, pastor. Eu disse, é por isso que sempre foi um sucesso aqui o nosso evento. Vamos torcer para eles continuar fazendo trabalho contrário. Eu disse, sangue poder. Eu disse para outra coisa, para isso não. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém faça fica. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém cruze os dedos. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém jogue praga. Se tem uma coisa que eu gosto, é que alguém fique desejando mal. E de misericórdia, pastor. Eu disse aqui, você é novo crente, não lê a Bíblia. Deus tem uma especialidade, que nós só vamos citar 2 textos, mas está em Números 23, 7 e 8, está em Malaquias capítulo 1, versículos 1 e 2, está em Romanos capítulo 8, mas nós vamos citar Neemias 13, 2. Neemias 13, 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a quem, gente? Assalariaram a quem, gente? A Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em? Converteu a maldição em bênção. Coloca Deuteronômio 23, 5. Deuteronômio 23, 5. Deuteronômio 23, 5. Saiu João 1 e 10. Oh, glória. Deuteronômio 23, 5. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Deixa eu ser profeta para o teu futuro, jovem. Deixa eu ser profeta para a tua casa. Deixa eu ser profeta para o teu ministério. Deixa eu ser profeta para a tua família. Toda maldição lançada pela ex, lançado pelo ex, toda maldição lançada pela madrasta, pelo padrasto, toda maldição lançada pelo ex-pastor, toda maldição lançada pelo ex-patrão, pelo ex-empregado, toda maldição lançada pelo seu pai, pela sua mãe, que você nunca ia ter nada, que você nunca ia vencer, que você nunca ia prosperar, que você nunca ia ser feliz, que você nunca ia casar, que você nunca ia prosperar. O Senhor me arrancou de São Paulo com profeta e me trouxe aqui em Piracicaba para lhe dizer, esta maldição será transformada em bênção, em bênção, em bênção, em bênção, em bênção. Você consegue pegar a mão de alguém? Consegue pegar na mão de alguém? Consegue pegar? Diga para ele com autoridade, diga para ela, toda maldição vai lançada
contra os teus sonhos, contra o teu futuro, contra a tua vida, será transformada em bênção, em bênção, em bênção. Só quem crê que vai ser transformada em bênção, abra a boca, dá uma rajada de glória ao nome de Jesus. Terceira verdade sobre a sua vida, e eu oro e a gente vai para casa. É Deus quem dará o crescimento. Vamos lá? É Deus quem dará o quê? É Deus quem dará o quê? O crescimento. Versículo 10 diz assim: o seu gado tem aumentado na terra. Essa palavra aumentar é parates, 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 parates. É muito simples. Vamos lá? Essa palavra aumentar, como que a gente? Parates. Parates quer dizer arrombar. Parates quer dizer derrubar. Parates quer dizer multiplicar. Deus está dizendo na minha boca: 2025 será um ano de multiplicação para a sua vida. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio às intempéries, a provação, Deus vai dar que vai até sobrar. Deus vai dar que vai até sobrar. Deus vai dar que vai até sobrar. Coloca para mim, segundo livro dos Reis, capítulo 4, e o versículo 42. Depois o 43 e depois o 44. Vocês que gostam de lugar diferente para morar, eis uma boa cidade para vocês morarem. Baal Salisa. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Vamos lá, Piracicaba. Quantos pães trouxe? Quantos pães? Quantos pães? 20 pães de cevada e espigas verdes da sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. 43. Porém seu servo disse: como hei de pôr isso diante de quantos homens? Quantos pães existiam? Quantos homens tinham? Quantos pães existiam? Quantos homens tinham? Disse-lhes ele, 43 ainda, 43, oh glória, disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou melhor, vai comer e vai sobrar, vai comer e vai sobrar, vai comer e vai sobrar. 44, então lhe pôs diante, comer e ainda, comeu e ainda, comeu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Deus está dizendo na minha boca: eu vou dar que vai até sobrar. Eu vou dar que vai até sobrar. Coloca João, o Evangelho, o capítulo 6 e o versículo 7. Quando apareceu o nome do homem, vocês gritam. Quando apareceu o nome do homem, vocês gritam. Vamos lá, qual é o nome do homem? Filipe tinha feito a faculdade de economia. Era o contador do ministério de Jesus. Ele pega a calculadora e começa a fazer os cálculos. 200 dinheiro ou 200 denários não é suficiente para que cada um coma um pedaço. Um dinheiro ou um denário é equivalente a $10. Filipe disse: $2.000 para a gente comprar de pãozinho não é suficiente. $1, eu vi a última cotação, estava R$5,90. Ele disse: $11.800 não é suficiente para a gente comprar um pedaço de pão. Versículo 9. Acharam um rapaz. Quantos pães o rapaz tinha? Quantos pães o rapaz tinha? Quantos peixes pequenos o rapaz tinha? 2 pães e 5 peixes. Versículo 10, a última parte. Versículo 10, a última parte. Havia um número de quase quantos homens? Quase quantos homens? 5.000. Entre homens, mulheres e crianças, havia aproximadamente 21.000 pessoas. 21.000 pessoas. E o Cristo tinha quantos pães na mão? Quantos pães na mão? 5 para 21.000 pessoas. O Cristo pega os pães e dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. Corta e divide, 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 corta e divide,
corta e divide. Coloca o versículo 13. Coloca o versículo 13 de João 6,13. Coloca João 6,13. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos 21.000 que havia comido. Deus está dizendo na minha boca: eu vou dar que vai até sobrar. Eu vou dar que vai até sobrar. Eu vou dar que vai até sobrar. Alcança a mão de alguém. Alcança a mão de alguém. Alcança. Alcança a mão dele. Alcança a mão dela. Diga para ela, fique perto de mim. Diga, fique perto de mim. Este ano, Deus vai me abençoar tanto, que através da minha vida, você vai ser abençoado também. Quem crê que será abençoado, diga aleluia. Pastor, porque eu serei abençoado, porque Deus vai multiplicar. Último texto, e eu oro por vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 13. Então Elias lhe disse, o quê? Não temas, vai e faz conforme a tua, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, depois traz aqui, depois fará para ti e para o teu filho. 14 vem a profecia. 14 vem a profecia. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. É muito importante. Eu quero sua atenção. A crise já durava 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Vamos lá. Quantos meses já durava a crise? Ainda duraria 3 anos. Ainda durar 3 anos. Ainda durar 3 anos. Vamos lá. Quantos anos ia durar a crise? Elias vai na casa da viúva. Ela dá ao homem de Deus uma refeição. Uma refeição. Eu pergunto a vocês, quantas refeições ela dá ao homem de Deus? O homem de Deus libera uma palavra para 3 anos da vida dela. Ela dá ao homem de Deus uma refeição. O homem de Deus libera uma palavra para 3 anos da vida dela. Era ela e um filho. Quem come pouco não é o meu caso. Quem come pouco não é o meu caso. Quem come pouco não é o meu caso. Come 3 refeições por dia. Eu como de 7 a 8 refeições por dia. Pastor, porque eu sou come tanto assim, eu recebi o que está em Eclesiastes capítulo 3. Comer é dom de Deus. Deus me deu o dom para comer. Tem gente que tem um dinheiro, mas não tem um dom, não pode comer nada. Eu como é tudo, oh glória ao nome de Jesus. Então vamos fazer um milagre por baixo. Vamos fazer um milagre por baixo por 3 refeições. Café, almoço e janta. Café, almoço e janta. Ela deu ao homem de Deus quantas refeições? Quantas refeições? Uma. O homem de Deus liberou para ela 6.570 refeições. 6.570 refeições. 6.570 refeições. Levanta a mão direita que eu vou liberar uma palavra também. Vai. Levante a mão direita que eu vou liberar uma palavra também. Eu não sei e não quero ser negacionista. Não quero negar a crise que está por vir sobre as nações. A crise que está por vir sobre o Brasil. A crise que está por vir sobre Piracicaba e São Paulo. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pode vir a crise que vier, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai faltar. Deus vai multiplicar. 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 Só quem crê que Deus vai multiplicar.
multiplicar. Só quem crê que Deus vai multiplicar. Só quem crê que Deus vai multiplicar. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e glorifique. Abra a boca e magnifique. Abra a boca e celebre. Abra a boca e dê glória. Abra a boca e dê aleluia. Abra a boca para ser cheio. Abra a boca para ser avivado. Abra a boca para ser renovado. Abra a boca para ser batizado. Abra a boca para receber a presença de Deus. Tu adora aqui, Ele visita a tua casa. Tu adora aqui, Ele abre a porta de emprego. Tu adora aqui, Ele te batiza, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te aviva. Ele está dizendo na minha boca: cercado, abençoado, multiplicado. Cercado, abençoado, multiplicado. Cercado, abençoado, multiplicado. Cercado, abençoado, multiplicado. Oi, cambau. Urachanda raicatica bauace. Uraicatica menda raicatarioace. Urabachanda rabaca. Urabacanda ricachorica vacia. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Abra a boca agora. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus em mistério. Adore a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus em mistério. Tira a timidez agora. Tira a vergonha agora. Adore a Deus igual você adora lá na tua congregação, igual você adora lá no teu setor, igual você adora lá na tua igreja. Ele está dizendo na minha boca: eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Ei, tomaua, calma, sabe? Na queba joga para quebdurite arraicajari camanda rabaha urabacam deravassa urabacam drimicam derabacam derava urabacam derabacam derava urakawa charicalabawa. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Coloque agora no ombro de quem está do teu lado. Vai, coloque essa mão no ombro. Coloque essa mão no ombro e diga para ele com autoridade. E diga para ele com autoridade. Diga para ele, até o dia 31 de dezembro de 2028, você está debaixo dessa palavra. Você está debaixo dessa palavra. Sacode o ombro dele, sacode o ombro dela. Diga: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Deus vai multiplicar. 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 Vai, vai.